Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode escrever aqui no Facebook. Então vamos continuar a leitura da aula que estávamos lendo de manhã, de Silachar Maharaj. E eu vou ler somente o finalzinho que eu li hoje de manhã, para pegar o contexto da explicação. Então, Bhajan significa Bhadi Dhatu. Bhadi significa seva. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele também deu uma explicação sobre o significado do Bhajan. Então, seva é serviço devocional. E Bhajan é serviço devocional. Bhajan é seva. Alguns acham que Bhajan é somente cantar. Não. Bhajan é qualquer serviço devocional. Então, aqui tem um verso que diz o seguinte: Jiver seva não significa dar algum remédio para as pessoas. Jiver seva significa que você deve envolver a alma diva, qualquer tipo de alma diva, em algum serviço ao Senhor Supremo. Então, qualquer tipo de alma, um animal que tem uma alma dentro daquele animal, você deve envolver aquele animal. Alguns nós não conseguimos, mas alguns conseguimos. Por exemplo, a vaca você pode pegar o leite dela e você oferecer para Deus. Você envolveu ela no serviço devocional. Você pode pegar também um outro animal e fazer ele, por exemplo, cavar alguma coisa, algum serviço para Deus, puxar uma carga, puxar alguma coisa para Deus. Você pode pegar plantas, flores, também tem alma lá, você pode oferecer para Deus. Então, todas as almas têm que ser envolvidas no serviço a Deus. Então, como foi dito aqui, Jiver seva não significa dar algum remédio para as pessoas. Não significa você dar algo material para as pessoas. Serviço devocional, serviço a Deus, é dar algo para a alma de qualquer um. Para dar o serviço para qualquer alma. É muito mais elevado, muito melhor para você gastar sua energia dando algo para a alma dos outros. Quando é dito assim, sirva não, mas quando é dito ajude os outros, sim, nós temos que ajudar os outros, mas ajudar os outros com a compreensão que o outro também é alma. O outro não é o corpo. O ser humano não é o corpo, o animal não é o corpo, a planta não é o corpo. Todos eles são almas, nós somos almas, nós não somos o corpo. Então ajudar o outro é ajudar a alma. É muito mais elevado você ajudar a alma de alguém do que ajudar o corpo de alguém. Porque o corpo é temporário. Se você dá um sanduíche para alguém que está com fome, uma comida, daqui 3 horas a pessoa está com fome de novo, uma pessoa, animal, quem for. Se você dá uma roupa para quem está passando frio, algum dia ele vai passar frio novamente. Agora, se você dá algo para a alma, é eterno. Tudo que é dado para a alma é eterno. Se você dá um serviço devocional para a alma, mais ainda, você está dando a oportunidade da alma servir Deus. Às vezes, você pode vir à sua mente que o que você está fazendo é bhajan, serviço devocional, mas pode ser tudo karma. Qual a diferença de karma e de serviço a Deus? Karma é tudo que você faz que é da sua mente. Não foi o guru, não foram as escrituras que orientaram. Aí é karma.
Quando você está desfrutando de algo, você produz karma. Quando você está dando algo para Deus e desfrutar, isso é serviço devocional. Então, tudo que o mestre genuíno fala, nós devemos fazer, porque isso é serviço devocional. O que o mestre genuíno não falou, o que não está nas escrituras, e nós achamos que é serviço a Deus, pode ser karma. Se for algo para o corpo de alguém, você vai ganhar karma com isso. Se você está ajudando o corpo de alguém, você vai ter em troca karma. Karma bom, mas é karma. E o karma vai te trazer para o mundo material novamente. Então, karma não é serviço a Deus. Quando você faz algo que produz karma, não é serviço a Deus. Serviço a Deus, ele não produz karma, nenhum tipo de karma. Às vezes as pessoas confundem isso. A maioria confunde isso. Acha que está servindo Deus. Mas quando você serve o corpo do outro, você não está servindo Deus. Porque isso produz karma bom. E karma bom vai te trazer aqui para o mundo material. O serviço a Deus vai te dar o quê? Fortuna espiritual. Quanto mais nós servirmos Deus, mais longe de continuar nessa roda da reencarnação nós estaremos. É claro que é difícil, porque nós servimos Deus quanto tempo por dia? Meia hora, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, depende de cada um. Mas o serviço a Deus não vai te trazer aqui para o mundo material, mas o karma sim. Então nós temos que compreender isso. O que é mais elevado, o que Deus mais gosta que nós façamos, é dar a misericórdia para as almas, distribuirmos esse serviço para as almas. Senão, todo o resto é karma. E aí Srila Maharaj continua falando: quando eu entrei para o templo em 1992, de 92 a 99, eu nunca perguntei a Gurudeva: eu quero ir para Vrindavana, eu quero ir, nunca falei para a Gurudeva: eu quero ir para Vrindavana, eu quero ir para outro lugar sagrado, eu quero ir para Puri, ou eu quero ir para Ekachakra. Eu nunca, Gurudeva me enviava em minha vida, Gurudeva me guiava em minha vida de Brahmachari. Brahmachari é aquele devoto que ele serve, ele veste a roupa laranja, safrão, e ele é um renunciado e ele é um estudante ainda. Então, Srila Maharaj, ele recebeu essa ordem de Brahmachari. E Gurudeva mandava ele para um lado e para o outro para servir da forma que Gurudeva queria. Gurudeva orientava a vida dele. E a orientação de Gurudeva era para fazer coletar arroz. Somente em 1999, pela primeira vez, ele me enviou a Puridan. É a cidade litorânea que tem na Índia, onde é muito auspiciosa, é uma cidade onde Deus viveu durante muitos anos, 18 anos de sua vida ele viveu em Puridan. E ele desapareceu aos olhos de nós, de quem estava encarnado na época no corpo humano, lá em Puri, ele desapareceu lá em Puri. Então é uma cidade muito auspiciosa, muito devocional. Então, em 1999, Srila Govinda Maharaj mandou Srila Maharaj pela primeira vez para Puri, para fazer algum serviço devocional. Eu nunca tinha estado em Puri, e quando eu estava na estação de Rorá, a estação de trem, nem tinha passagem, apenas eu dei algum dinheiro para alguém na estação. Eu tive que fazer um grande serviço lá em Puri.
E eu orei para Jagannatha Puri, o Senhor Supremo, e Gurudeva. Gurudeva, você me enviou aqui para o seu assunto, para o seu interesse. Algum serviço devocional importante tinha. Você resolverá o problema. Todo mundo tem algum plano, mas Krishna, ele disse: eu tenho o meu próprio plano e você deve seguir o meu plano. Todo mundo planeja algo, todo mundo tem um plano na vida. Só acontece o que a gente planeja na nossa vida se é o mesmo desejo de Deus. Se você planejar algo e não é a vontade de Deus, não vai acontecer. Por isso que nós planejamos muitas coisas, a maioria não acontece. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Tudo que é a vontade de Deus acontece. E quanto mais afinado você está com Ele, quanto mais você está próximo de Deus, o que você quer acontece. Por quê? Porque você quer o que Ele também quer. Então só acontece o que Deus quer, não o que a gente quer. O nosso desejo, ele é realizado quando é o mesmo desejo de Deus. Senão, ele não é realizado. Então, Srila Maharaj está falando que ele foi para lá para fazer um grande serviço devocional. Ele nunca pediu para o guru dele: eu quero visitar tal lugar, eu quero conhecer tal lugar. Porque isso daí não é serviço a Deus. Conhecer algum lugar não é serviço a Deus. Somente se tiver um serviço a Deus naquele local. Tem uma história também de Srila Govinda Maharaj, que ele passava sempre em frente a um templo. Era um templo de Mahaprabhu, um templo de Deus que tinha. Ele passava sempre lá em frente. O caminho dele era passar lá em frente. Mas ele nunca entrou naquele templo. E um dia o seu guru, Srila Siddhar Maharaj, falou para ele: você já entrou naquele templo? Ele falou: não. E aí Srila Siddhar Maharaj falou: por que não? Ele falou: porque o Senhor nunca me orientou para entrar lá. Eu nunca tive um serviço lá, um serviço a Deus dentro daquele templo. Veja a diferença de nós e de uma pessoa pura, de um devoto puro de Deus. Ele só faz o que é serviço a Deus, não o que a mente dele quer. Se fôssemos nós, entraríamos lá no primeiro dia, no segundo dia, entraríamos para ver, para visitar. Mas ele não entrou porque não tinha serviço a Deus lá. E aí o guru dele falou: hoje você vai entrar no templo. E aí ele foi e entrou. Se o guru falou entre, é serviço devocional. Mas nós não fazemos isso. Nós fazemos normalmente o que a nossa mente quer. Mas a nossa mente, ela está perturbada. Nós não somos um devoto puro. Nós, na verdade, somos como cegos. O cego, ele atravessa a rua, ele não sabe se tem um obstáculo, uma lombada, ele não sabe se tem um buraco, ele não sabe se a pista está plana, ele não sabe se vem um carro ou não. Nós somos como cegos na vida devocional, no serviço a Deus. Então nós temos que ter um guru para falar: faça isso, não faça aquilo. Um guru genuíno, claro. Alguém que tem um contato direto com Deus. Um guru genuíno, ele é o representante de Deus na Terra. Então, ele vai falar para você, para mim, para qualquer um: faça isso, não faça aquilo. Então, todo mundo tem que ter um mestre genuíno. Se você quer um caminho espiritual adequado, você tem que ter um mestre genuíno. E esse mestre genuíno, ele tem condições de ensinar para você ir rumo a Deus. Ele tem condições de dar o caminho para você ir rumo a Krishna. Se ele não tem condições de te dar esse caminho, ele não é um guru genuíno. Se ele não te levar para Deus, para Krishna, ele não é um guru genuíno. Existem milhões de gurus no mundo. Milhões e milhões de gurus, principalmente na Índia. Mas qual deles está qualificado para te orientar, você ir para Deus, você ter amor puro por Krishna? Quantos deles estão capacitados a isso?
Pouquíssimos. Pouquíssimos estão qualificados para te orientar você ir rumo a Krishna, ter amor puro por Krishna, sem querer nada em troca. A maioria dos gurus que tem no mundo material, eles vão te dar a orientação para você ganhar algo em troca, ou saúde, ou um benefício material de dinheiro, enfim, tirar o seu problema, acabar com a sua saúde, com a sua doença. É isso que um guru falso faz. O guru genuíno, ele vai te dar a orientação para você conseguir amor puro por Deus. Não que signifique que você vai conseguir, você tem que seguir o que o guru fala. O guru é o médico da alma. Se você não seguir o que o guru fala, tudo o que ele fala, a sua doença não vai sarar. A doença da alma não sara. Se você vai no médico, você está com problema de saúde, você faz o tratamento parcial, você faz só uma parte do tratamento, você não vai sarar. Você tem que fazer tudo que o médico orienta. Então, se você fizer tudo que um guru genuíno orienta, você vai sim algum dia ter amor puro por Deus. Se ele for um guru genuíno, claro. Outro dia veio uma pessoa aqui no templo e ela estava falando que ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz outra coisa. Aí eu perguntei, mas quem é o seu mestre espiritual? O YouTube, o Google. Ela procura tudo no Google e no YouTube. Então, ela estava fazendo um monte de coisa que não é própria, que não é apropriada. Por quê? Porque não tem um mestre genuíno. E cada um posta o que quer no YouTube, cada um posta o que quer no Google, cada um fala a besteira que quer lá, aceita tudo, é como um papel. Você pega um papel, você escreve nele, você digita no computador, qualquer bobagem o computador aceita. Qualquer bobagem, uma live do YouTube aceita. Então, nós temos que tomar cuidado aonde a gente está se refugiando. Quem é aquela pessoa que está te orientando aquilo? Ele é um guru genuíno? Primeira coisa, ele conseguiu se tornar um devoto puro de Deus? Ou ele está preocupado ainda com o mundo material? Se ele ainda está no mundo material, preocupado com o mundo material, ele não é um guru genuíno. O guru genuíno, ele está livre do mundo material. Ele vive sim no mundo material, mas ele não está apegado a nada. E a vida dele é somente para distribuir a consciência de Deus. Somente para te dar a orientação correta para você ter amor puro por Deus. Esse é um guru genuíno. Continuando aqui a leitura, você resolverá o problema. Então, Srila Charmaji está falando que Gurudeva, o guru dele, pediu para ele ir lá fazer um serviço devocional. E quando você faz isso, e o guru enviou você para lá, e você pede a misericórdia dele, você resolverá o problema que tem lá. Todo mundo, ele tem algum plano, mas Krishna disse, eu tenho meu próprio plano, e você deve seguir o meu plano. Então, ele faz tudo, e você deve se engajar em seu serviço devocional. Se você seguir o seu Gurudeva, o seu Guru, servir aos devotos, então você pode facilmente chamar isso de serviço devocional. Então, serviço devocional é seguir o Guru, seguir aquele que sabe o que é correto e o que não é correto. Nós não sabemos, nós estamos tão confusos que nós não sabemos o que é bom e o que é mal para nós mesmos. Nós achamos, às vezes, que o que é bom para nós é serviço a Deus. Não, nem sempre. É bom para Deus o serviço que o Guru orienta. O Guru é o único que pode te orientar. Não é o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, o seu filho, o seu professor,
universitário, nem o psicólogo, nem o sociólogo, nenhum ser humano do mundo material, ele pode te orientar da forma adequada. E o guru não é um ser humano normal. O guru, ele veio do mundo transcendental, o guru genuíno, claro. Ele não é, você olhando ele de fora, você fala, mas ele come, ele bebe, ele vai no banheiro, ele toma banho. Sim, ele faz tudo isso que nós fazemos, mas a alma dele não é igual à nossa. A alma dele estava no mundo transcendental, ele é um associado de Deus, ele vivia com Deus, e ele veio para cá para nos resgatar, ele veio nos ajudar a ir em encontro de Deus. Não é alguém como nós. Aquele que acha que o guru é um ser humano normal, ele vê o guru comendo, o guru fazendo atividades normais, ele acha que o guru é uma pessoa normal, isso é uma ofensa ao guru. É uma ofensa, você está ofendendo o guru genuíno quando você acha que ele é uma pessoa normal, como nós. Ele é uma alma eterna associada de Deus. Ele é chamado Nitya Jiva. Nitya quer dizer eterno, Jiva é alma. Então ele é uma alma eterna associada de Deus, não como nós. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Esse aparelho aqui não está mostrando, deixa eu ver o outro. Só mais um minutinho aqui para abrir. Agora sim abriu. Por enquanto não temos nenhum comentário. Se alguém quiser comentar algo ou fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, vamos ver um outro subtítulo agora. Uma outra aula de Srilacharya Maharaj. O título da aula é Vigraha não é um boneco. O que é Vigraha? Vigraha é a estátua de Deus. Então, vocês viram aqui na cerimônia, né, quando a live, a câmera estava virada para o altar, vocês viram, eu vou colocar novamente para lá. Então, Deus está lá no altar com a mão levantada. Vocês estão vendo aí. E Deus, com a mão levantada, não é um boneco. Você olha para lá, você vê uma estátua, mas não é um boneco, não é uma estátua, é Deus. Deus está lá. Teve uma cerimônia de instalação, e aí com vários mantras, tudo, e ele está lá, Deus está lá, na forma de uma estátua. Então, Srilacharya Maharaj, o título da aula é Deus não é um boneco. Vigraha, a Murti, né? Vigraha, a estátua, não é um boneco. Então vamos ler, começar a ler essa aula. Srilacharya Maharaj, ele deu essa aula no dia 7 de março de 2011. E Krishna fala no Bhagavad Gita, não há diferença entre eu e minha foto, não há diferença entre eu e meu nome, não há diferença entre eu e as minhas atividades aqui na Terra, os passatempos, não há diferença. Então, por isso Srilacharya Maharaj falou, a deidade, né, a Murti, o Vigraha,
a estátua não é um boneco. E aí tem um verso aqui que significa o seguinte: é por isso que se diz Shridaya Shrimurti Sevam, adorar a deidade com fé. Nós temos que ter fé que Deus está lá. Não é somente um boneco, Ele está lá. E adorar a deidade com fé. Quando você presta reverência para o altar, para Deus, você tem que ter fé que Ele está lá. Não é porque o outro fez que você vai fazer. Você tem que ter fé. Quando você oferece a comida para Deus, a água para Deus, você oferece incenso para Deus, você tem que ter fé que Ele está lá. E Ele está lá. É por isso que se diz, né? Adorar a deidade com fé. Isso está acontecendo em todos os lugares. Mas você deve ter Shraddha, a fé plena, quando fizer uma oferenda a Deus, a deidade. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente. Ele está aqui no templo de São Paulo, Ele está na Índia, Ele está no outro templo. E onde Deus está também? É que aí não vemos Ele. Mas Deus está em todo lugar que é falado sobre Ele. Onde alguém fala sobre Ele está presente. Ele mesmo falou isso. Eu estarei presente onde alguém estiver falando de mim. Mas aí nós não vemos. Mas aqui no caso tem a forma, Ele está na forma de uma estátua. Então tem algumas filosofias, algumas pessoas que elas não aceitam estátuas, elas não aceitam representações de Deus. Mas como que nós vamos ter amor puro por Deus se nós não vemos Deus? Por que Deus veio na forma de uma estátua? Por que Deus veio na forma do nome dele? Por que Deus está na forma de uma foto? Porque nós somos muito materialistas, nós temos que ver. Como que você vai amar alguém se você não conhece, você não vê, você não conhece como ele é? Como que você vai amar alguém se você não sabe o nome da pessoa? Passando agora para o mundo material. Como você vai amar alguém se você não sabe o nome da pessoa, você não sabe como ele é, se é alto, se é baixo, ou alto ou baixa, se tem cabelo comprido ou cabelo curto? Você não sabe nada sobre a pessoa. Você não sabe o que a pessoa gosta de comer. Você não sabe o que a pessoa gosta de fazer. Como você vai amar alguém assim? Então tem várias religiões, várias filosofias que falam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como você vai amar alguém que você não conhece? Você não sabe nada da pessoa, de Deus. Como você vai amar? Por isso ele vem na forma de uma estátua. E como que a estátua é feita? Como que a pessoa que fez a estátua sabe que ele é daquela forma? Porque tem as escrituras. Quem viveu com ele, escreveu, ele tem cabelos compridos, ele é grande, ele é alto, ele é forte, ele tem os olhos parecendo lótus, ele é bonito, extremamente bonito. Se você se acha bonito, imagina Deus. Quem é mais bonito que Deus? Ninguém. Então a pessoa faz, o artesão faz, de madeira, de granito, de mármore, de metal. Existem várias formas de estátuas, de barro, várias e várias formas. Então você está vendo como ele é, e ele se apresenta para nós. É mais fácil você oferecer água ou comida para alguém que você vê. Você oferecer um incenso para alguém que você vê. Se você chegar para alguém e falar, ofereça o incenso, água, sei lá, para um lugar, Deus está aqui. É difícil para nós compreendermos, para nós termos essa fé. Então ele veio na forma de uma estátua, ele veio na forma de uma pedra, ele veio em várias formas. Para que ele veio e ele deu para nós a oportunidade de oferecer o incenso para ele, oferecer a água, oferecer a comida,
oferecer a flor. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada. Você acha que Deus precisa de água? Se Ele quer tomar água, Ele vai tomar a água pura no lugar do mundo material, do mundo transcendental, onde Ele quiser. A água mais pura, geladinha, se Ele quiser ou não. Se Ele quer comer uma fruta, Ele vai comer a fruta mais saborosa do mundo, aonde Ele quiser. Se Ele quiser sentir o aroma do incenso, de sândalo ou de qualquer coisa, Ele vai direto na árvore de sândalo. Deus pode tudo, Ele é onipotente, mas Ele criou essa forma de nós adorarmos Ele. Ele criou essa forma. Por quê? Porque o amor vem com serviço. Quem é mãe, quem é pai, mas a mãe principalmente, porque a mãe serve o filho desde que o filho foi concebido. Desde o momento que formou o óvulo, ela está servindo o filho, ela está alimentando o filho. O pai também, quando nasce e tal, mas a mãe tem um amor muito maior pelo filho normalmente do que o pai, porque ela está lá o tempo todo servindo o filho. E por que ela ama o filho? Porque ela está servindo. Dizem que no mundo material, o amor maior que existe é o amor de mãe por filho. Algumas, né? A maioria, pelo menos. Por que esse amor é tão grande? Porque ela serve o filho. Aí o filho nasce, ela vai lá, ela dá de mamar para o filho. Depois, ela troca a fralda do filho. Ela dá banho no filho. Ela faz a comidinha para o filho, com aquele amor. Com aquele amor. Ela não faz por obrigação, ela faz por amor. Ela quer fazer o melhor para o filho. E por que cada vez mais ela ama? Ela já ama o filho no ventre dela. A mulher que aborta fica muito triste. Eu já vi mulheres que abortaram, ficaram muito tristes. Porque ela já ama o filho lá no ventre dela. Ela nem viu ainda, mas ela ama. Porque ela já está servindo. E quando ele nasce, cada dia que passa, ela ama mais o filho. E ama mais e mais e mais. Por quê? Porque ela está servindo. O serviço faz o amor. Se você servir alguém, você vai amar a pessoa. Então, Deus criou isso. Deus criou o serviço a Ele. Vários tipos de serviço. Quando você fala o nome dEle, Deus gosta. Ele gosta de que nós falemos o nome dEle. Deus gosta que nós falemos sobre Ele. Deus adora. O que Deus mais gosta que nós façamos é falar sobre Ele. É o que estamos lendo agora aqui do Guru falando sobre Ele. Sobre Ele e sobre os associados dEle, os devotos dEle. É assim que funciona. Deus gosta muito que nós falemos dEle. Deus gosta muito que nós cantemos os nomes dEle. Quando a gente canta os nomes de Deus, a gente está chamando Ele. Estamos implorando para Ele nos ver. Estamos chamando Ele. Estamos pedindo para Ele o quê? Mais amor a Ele. Mais serviço a Ele. A pessoa que tem a compreensão correta, que a compreensão correta, ela vem através do serviço a Deus. A pessoa que tem a compreensão correta, ela não chama a Deus para que Ele faça algo para nós. Ela chama Ele para Ele dar mais fé a Ele, para dar mais serviço a Ele. O que Deus mais gosta é que nós servimos Ele. Porque o amor virá com serviço. Então aquele que pede algo para Deus, material, está sempre pedindo, ele tem alguma relação com Deus? Tem, claro. Ele está pensando em Deus. Ele pede, ele pensa em Deus. Mas ele pensa em Deus somente na dificuldade. E ele pensa em Deus para pedir algo para Deus, como se Deus fosse o empregado dele. Deus, me dê isso. Deus, estou doente, me ajude. Deus, estou com dor, tire essa dor. Deus, estou sem dinheiro. Deus, eu quero viajar. Eu quero dar um presente para o meu filho, não tem dinheiro, me ajude. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo temporário. É um relacionamento com Deus? Sim, é um relacionamento com Deus. Não deixa de ser, porque você está pensando nele.
E pensar em Deus é uma das formas de servi-lo. Mas não é o serviço mais elevado. O serviço a Deus mais elevado, que Ele gosta mais, é quando você serve Ele sem querer nada em troca, voltando na mãe e no filho. A mãe, ela serve o filho sem querer nada em troca. Quando ela amamenta o filho, ela não está esperando nada do filho. Quando ela dá de comer para o filho, quando ela cozinha para o filho, ela não está esperando nada do filho. A mãe que ama o filho, ela não quer nada em troca. O serviço da mãe pelo filho, mais elevado, é não querer nada em troca. A mãe que está fazendo algum serviço para o filho, e ela já pensa, quando eu ficar velha ele vai cuidar de mim. Hoje eu estou cuidando dele, mas ele vai cuidar de mim. Não é um amor puro da mãe pelo filho, é um amor condicional. Ela está fazendo aquilo com uma condição, que ele ajude ela quando ela ficar velha. Ou que ele ajude ela quando ela não tiver dinheiro. Isso é condicional. O amor a Deus tem que ser incondicional. Como realmente uma mãe que ama o filho. O amor dela é incondicional. O filho, dando alegria ou não, ela continua amando ele. Isso é amor incondicional. Mesmo na tristeza, ela ama ele. Esse tem que ser o amor a Deus. É claro que o amor a Deus não se compara com o amor material. O amor a Deus é dito, os gurus falam, que o amor a Deus é o amor de mãe potencializado pela eternidade. Porque a mãe ama o filho quanto tempo? Se a mãe tem o filho com 20 anos, vamos supor, e ela vive 80, 90 anos, ela vai amar o filho durante 70 anos no máximo. No máximo, uma mãe ama o filho durante 70 anos, porque ela vai morrer ou o filho morre, acabou aquilo lá. A hora que ela morrer, ela não sabe quem é o filho, porque o filho que ela conhece é o corpo. Nós esquecemos tudo. Quem foi sua mãe na vida anterior? Quem foi seu pai? Quem foi seu filho? Nós esquecemos. Então é um amor temporário. Por mais intenso que ele seja, vai acabar. Mas o amor por Deus nunca acaba. Aquele que ama a Deus nunca vai deixar de amar Deus. Então o amor por Deus, o amor puro a Deus, é o amor de uma mãe pelo filho potencializado pela eternidade. É o amor a Deus, é o amor puro. Não existe um outro amor parecido com o amor por Deus. No mundo material não existe. E no mundo transcendental todo mundo ama a Deus. Cada um da sua forma, mas todos amam a Deus puramente. Para chegar no mundo transcendental, somente se você amar a Deus puramente, aí Ele sabe tudo, Ele é onisciente, Ele vê que você está amando Ele puramente, Ele te leva para viver com Ele. Mas se você não tiver amor puro por Ele, Ele não vai te levar para viver com Ele. E aonde você vai? Você vai voltar para o mundo material na próxima vida e continuar o processo. Porque o caminho devocional, ele nada é perdido. Se você assistir uma aula falando de Deus, isso aí não é perdido. Você ganhou uma fortuna espiritual para a eternidade. Quem ganhou a fortuna é a alma, não é teu corpo. Quando você morrer, o corpo morre. Aquela fortuna que você pegou de escutar uma aula, de você ver uma cerimônia, de você vir ao templo, de você comer a comida que ofereceu para Deus, essa fortuna espiritual nunca será perdida, é eterna. Você carrega isso para a eternidade, porque é da alma essa fortuna. É diferente da fortuna material. Quando você faz uma atividade física, você ganha um benefício material. Você morreu, acabou tudo. Por isso todas as yogas são inferiores à Bhakti Yoga. Isso Krishna fala no Bhagavad Gita. Qualquer atividade que você faça que não seja devoção a Deus é inferior à devoção a Deus. Qualquer coisa que você faça que não seja o serviço, a devoção a Krishna é inferior. Qualquer yoga, qualquer atividade física, qualquer coisa que você faça é inferior. Qualquer conhecimento que você tenha
mesmo conhecimento transcendental, se você conhece as escrituras, você sabe de cor, esse conhecimento é inferior à devoção a Deus. É inferior ao serviço devocional a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda tem tempo de fazer aqui pelo Facebook. Deixe-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Então, como eu falei, nada é superior ao serviço a Deus. Mas o serviço a Deus, como foi lido no começo da aula, não é o que a gente acha que é serviço a Deus. É o que o mestre espiritual orienta. Tudo que o mestre espiritual orienta a nós fazermos é serviço a Deus. O que ele não orientou, o que as escrituras não orientaram, não é serviço a Deus. Se nós acharmos, eu acho isso, já está errado. Se você achar algo, está errado. Você não tem que achar nada, nem eu acho nada. Nós temos que seguir o que o mestre fala. Quando você está numa escola, sei lá, uma escola de música, por exemplo, e aí você chega para o professor, para o mestre e fala, eu acho isso. Você não acha nada, você está lá para aprender. E com certeza o professor sabe mais que você. No mundo material ainda, às vezes, algum aluno sabe mais que o professor. Mas na vida devocional não. Ninguém sabe mais que o guru. Ninguém sabe o que é correto mais do que o guru. O guru tem um contato com Deus. O guru sabe como servir Deus. O guru é um eterno servo de Deus. Ele vivia com Deus no mundo transcendental. Então vamos cantar agora a última canção, Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco hoje da transmissão. Então vamos lá cantar. Cantem juntos. O canto congregacional, cantar coletivamente, é a religião da era que estamos agora. O canto congregacional dos nomes de Deus é a religião da era. Não há nada mais importante do que isso. Então vamos lá, todos juntos. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Hari Govinda Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora, Nita Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nita Gora